do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta no texto que a gente leu. Se você chegou depois, saiba que é Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos fazer uma exposição do texto bíblico. Eu queria que você abrisse seu coração nesta noite para as verdades das Escrituras. Não é porque eu vou pregar, não. Eu não tenho nada de especial, irmãos. Mas a palavra do Senhor, ela tem poder para falar com a sua igreja, com o seu povo. Se você crer que Deus está no nosso meio, Ele pode nos visitar de uma forma extraordinária. Você crê assim? Abra seu coração nessa noite. Às vezes a gente se desliga e se liga com tantas coisas que não são os céus. A nossa oração nesta noite é que nós sejamos visitados de forma especial. Amém? O texto que a gente leu, irmãos, fala sobre uma composição de vários textos direcionados às 7 igrejas da Ásia. Você precisa entender esse contexto. Eu não vou reler o texto, mas se mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai entendendo essa verdade. Eu preciso deixar isso claro para você, porque o que a igreja estava vivendo neste momento era um dos danos mais drásticos de perseguição. Aqui nós estamos dentro de um contexto que a igreja estava encurralada, totalmente forçada pelo império. O império estava promovendo perseguição. Não era uma violência qualquer não, irmão, era uma violência desumana. Nós estamos falando aqui de um período que a igreja estava vivendo uma verdadeira chacina. Era morte todo dia. Os crentes aqui estavam sendo trucidados, queimados em praças públicas. O contexto aqui era que eles estavam sendo jogados dentro ali das arenas com leões, ou para ser pisoteados também por bois, por animais, ou seja, era sangue de crente a todo gosto. Ou seja, como é que a igreja resiste num momento como esse? Você acha que dá para reunir em culto de domingo? Dá para transmitir ao vivo? Não. Então o desespero batia a porta mesmo. Só para você ter uma ideia, a esta altura que João escreve Apocalipse, não existia nenhum outro apóstolo vivo. Todos já tinham sido mortos. O único apóstolo vivo, João, foi escrito em meados de 92 depois de Cristo. Jerusalém já tinha sido destruída no ano 70. E aqui nós estávamos vivendo um período de grande atrocidade de perseguição para a igreja. João agora estava deportado para a ilha de Patmos, já idoso, o único que sobreviveu. E a intenção aqui do imperador era jogar a última pá de cal em cima do último representante vivo do cristianismo. Eu quero que você desenhar isso para você entender que não estava sendo fácil ser crente nessa época. Ninguém queria um cartão de membro nessa época. Frequentar a igreja era complicado. Você pedir alguém para vai na minha igreja. Ninguém ia, porque era certeza de que ia ser morto. Mas sabe o que é interessante em tudo isso? A igreja continuava sendo sustentada pelo seu dono. É isso que nós não podemos perder, meu irmão, porque mesmo na perseguição, na luta, quando mata-se os líderes, perde-se a liderança, ainda assim Deus é quem sustenta o seu povo, a sua igreja. E se nós perdemos essa confiança, nós não vamos entender o que é cristianismo. Porque enquanto o imperador tentava destruir a igreja, Deus edificava, levantava pessoas, aclamava e chamava a atenção da sua igreja, despertava o seu povo, visitava o seu povo, como nós vamos ver no texto. João agora estava isolado, cercado por águas, numa imensa solidão. Todas as portas para ele estavam fechadas. Talvez João pensou, disse, meu Deus, cadê as promessas? Quem sabe João disse, mas cadê, Senhor? O cristianismo que ia ser próximo, só estou vendo perseguição. Mas quando as portas se fecharam para ele, Deus abriu uma porta no céu. Agora, enquanto ele não via nada à frente dos seus olhos, em um domingo, como diz a história, ele é tomado por uma visão. Um som, uma voz fala como uma voz de trombeta atrás dele, dizendo, o que vê, escreve. Ah, meus irmãos, ele não viu quem estava falando, mas ele percebeu a presença de 7 candeeiros e 7 castiçais, e um semelhante ao Filho do Homem. E ele passeava no meio desses castiçais. O Filho do Homem, ele teve uma visão do Cristo. A única maneira, irmãos,
Aqui nós temos uma representação das 7 igrejas, os 7 cartiçais, a representação de 7 igrejas, ali as igrejas da Ásia. Foi para essas igrejas que o Apocalipse, esse texto específico, foi escrito. Porque uma das formas, irmãos, de o mundo ver Cristo é através da igreja. É no meio da igreja que Jesus passeia. É no meio do seu povo que Jesus manifesta os seus dons e os seus milagres. É no meio do povo de Deus que Jesus está caminhando, edificando e cuidando. É com a nossa presença, é com as nossas mãos, é com a nossa voz que o Evangelho expande, porque é através de nós que o reino de Deus cresce, multiplica, aparece, consola, ocupa espaço, traz uma luz para aqueles que estão perdidos. Aqui, numa simples comunidade como essa, nós somos faróis para o mundo. Quando a igreja desaba, está sem esperança, calada, moída, acuada, o mundo não percebe o Evangelho, mas se a igreja vibra, mesmo na perseguição, se a igreja vibra, mesmo diante da dificuldade, o povo começa a ver o Cristo passeando no meio do seu povo, dizendo: esse povo só pode ser doido, olha o tamanho da perseguição, mas eles estão vivos, eles estão animados, eles estão crendo nas promessas, eles estão mantendo viva a esperança, eles não estão derrotados. Louvado seja o nome de Jesus. E agora a igreja, o corpo de Cristo, Cristo se revela no meio da igreja, porque a unidade do povo de Deus, irmãos, revela a beleza do Evangelho de Cristo. Há beleza neste Evangelho. Nós precisamos perceber a presença de Cristo no nosso meio, porque senão isso aqui vira um evento social, vira um clube. Sabe o que é que faz a diferença no nosso meio aqui? É a presença do Espírito Santo de Deus, que antes de você chegar aqui ele já estava. É a presença de Jesus nos consolando, é a presença de Jesus que está vivo aqui, irmãos. Jesus está no nosso meio, alegre-se nesta verdade. Não é um encontro qualquer, não é uma reunião qualquer, é uma reunião espiritual, onde o dono da festa, o Senhor da festa, está no nosso meio. Mas João toma um susto aqui, e eu preciso dizer isso. A última vez que João tinha visto Jesus, era na cruz. Ele estava lá perto da cruz, e ele olhou para um Cristo crucificado, ensanguentado, desfalecido, desfigurado, com mãos cravadas, irmão Jane, pés cravados, ensanguentado, sem perspectiva, entregando o seu espírito. Essa era a figura que João tinha visto. Mas agora, na revelação do Filho de Deus, ele não vê mais Jesus assim. Ele vê como uns olhos de chama de fogo, o seu rosto brilhando como o sol, os pés como um latão reluzente. Ele vê agora um Cristo vencedor, um Cristo que venceu a morte, que governa pela igreja e que tem nas suas poderosas mãos palavra de vitória, espada de vitória, poder de Deus. Agora ele não olha para a cruz e vê mais um Cristo desfalecido, ele olha agora e vê o poderoso Senhor da igreja. Agora os seus medos se vão, sabe por quê? Porque ele não vê um Cristo derrotado, como muitos têm representado aí, de cabeça caída. Não, o nosso Cristo não está ali, o nosso Cristo está vivo, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja. Muitos de nós mal vão conhecer o nosso Jesus quando o vir, porque nós vamos ver o poderoso Senhor da terra, alguém vibrante, vivo, que está carregando a sua igreja. A igreja não está na mão do Estado, a igreja não está na mão dos governantes, a igreja está na mão do seu dono, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós adoramos, irmãos, um Cristo vivo, que reina pelos séculos dos séculos. Um Cristo que não só é o Senhor da igreja, mas ele anda no meio da igreja, ele passeia pela igreja, ele nos atrai pela igreja, ele é a personalidade principal no seio da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E ele está aqui, irmãos, para nos consolar, nos exortar, nos levar a ir até ele, irmãos. Esse Jesus que anda no nosso meio, nos atrai a ele. Eu quero crer, irmãos, que você não foi atraído nesta igreja porque tem uma climatização, porque tem uma transmissão ao vivo, porque tem uma pregação de um jeito, tem um louvor de um jeito ou de outro. Mas eu quero crer que o que te atraiu a este lugar foi a presença bendita de Jesus Cristo, o dono da obra, o Senhor da igreja. E esse Senhor da igreja, quando ele escreve a essas 7 igrejas, as palavras principais que ele usa é assim, ó: eu te conheço.
Irmão Kennedy, irmão Jane, eu não sei o que passa na sua vida não. Eu não sei os seus dilemas, eu não sei as suas lutas, mas sabe quem sabe as suas lutas, que sabe os seus dilemas, que conhece o seu dia a dia, o seu passo a passo? O Senhor Jesus. Ele te conhece, Ele te vê, Ele sabe as lutas que você enfrentou para chegar até aqui, Ele sabe dos desânimos, das lutas da semana, e sabe o que é que Ele diz? Estou aqui, filho, contigo, eu é que te sustento, eu é que te trato, eu é que sou dono da tua vida, do teu casamento, dos teus negócios, eu é que sustento o ar que você respira, sou eu que dou a última palavra, aleluia. Jesus conhece as nossas obras, e Ele diz para aquela igreja: olha, igreja, toda e qualquer igreja, eu conheço você. Jesus te conhece, irmãos. Eu acho lindo quando Filipe chega para Natanael e diz: Natanael, nós encontramos o Messias, o Jesus, é um galileu de Nazaré. Natanael: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz: vem ver. Quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus diz assim: eis que eu te via. Eu te via já, Natanael. Quando tu achava que estava pensando sobre mim, me conhecendo, eu já te conhecia. Jesus já te conhece, irmão, conhece a tua estrutura, conhece a tua história. Ele não vê como o homem vê, Ele vê com seus olhos santos e puros. Aquilo que o homem diz não presta, não dá nada, Ele diz presta. Aquilo que o homem pega e diz: esse aqui é que é o bom, Jesus disse: eu conheço. Não é assim não. Olha o que Ele diz para a igreja de Esmirna: conheça a tua tribulação, conheça a tua dor, conheça as tuas lágrimas, eu sei das tuas angústias, das tuas necessidades. Ele conhecia aquela igreja por dentro e por fora. Ele diz para a igreja de Pérgamos: eu conheço o lugar da tua habitação, onde há o templo de Satanás. Jesus conhece aquela igreja que parecia ser rica, próspera, abençoada, tudo de bom. Jesus olha para aquela igreja e diz: eu conheço a podridão do teu coração. E aquela que parecia fraca, sem forças, desfalecendo, Jesus diz: eu conheço, as tuas forças são pequenas, mas eu te ajudo. Jesus elogia duas igrejas, exatamente as mais pobres. Ele diz assim: olha, tu és pobre, mas aos meus olhos tu és rica. Porque a riqueza de uma igreja, irmão, não tem a ver com o seu patrimônio. A riqueza de uma igreja tem a ver com a sua comunhão e fervor na presença de Deus. O valor de uma igreja tem a sua devoção pelo seu Cristo. É claro que é bom ter uma boa estrutura, mas melhor ainda é sentir a presença de Deus mesmo no calor. Mesmo sem ter nada, soncheando, mas sentindo a natureza e a presença do Espírito Santo de Deus, porque o que nos reúne aqui é a presença de Cristo, aleluia. Ele elogia a igreja de Filadélfia e diz: olha, tu tem poucas forças, mas eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Os recursos, irmão, sempre vai ser pouco para nós como igreja. Sabe para quê? Para que a gente não se ensoberbeça e dependa de Deus. Nunca nós vamos ter o suficiente. Sabe por quê? Porque no dia que nós tivermos o suficiente, nós achamos que nós vamos ser os bons homens. Mas quando está faltando, a gente diz: Jesus, socorre. Jesus, mal está dando. Aí você está no pé de Jesus. Jesus, quase não deu, mas deu, glória a Deus. Se sobrou, irmão Mário, não lembra de orar, não lembra de buscar a presença de Deus, se compromete com outras coisas, se esquece da presença de Deus. Jesus te ama tanto que só te dá o suficiente para você estar pegado com Ele, ligado com Ele, na presença dEle, buscando a sua face. Aleluia. Ele te ama demais, irmão, para não te prender a Ele com seus laços de amor. Aleluia. E Ele faz críticas, irmãos, àquela igreja de Laodiceia, que é o texto que nós estamos lendo. Aliás, Jesus não faz nenhum elogio àquela igreja, apenas críticas. E Ele usa várias figuras de linguagem para isso. Linguagens da cultura, porque Ele estava falando com a igreja que estava inserido dentro de um contexto. E Ele pega e diz para aquela igreja, porque na cidade de Laodiceia, que era a igreja de Laodiceia,
existia um vale com águas térmicas, muito interessantes. Mas aquele lugar, onde Laodiceia estava, é um conglomerado de 3 cidades, composta por Hierópolis, Colossos e Laodiceia. E cada uma dessas cidades tinha características térmicas muito interessantes. Enquanto que Hierápolis tinham núcleos de águas quentes, ou seja, aqueles ambientes ali que você tinha aquelas espécies de piscina natural com água quente, que o pessoal vai para experimentar aquilo tudo. Colossos tinha água fria. Todas elas, tanto a quente como a fria, muito terapêutica, boas para a saúde. Mas Laodiceia tinha um problema. A água de lá não prestava, era morna. Ou seja, não tinha nenhuma atividade terapêutica. Jesus, sabendo disso, porque ele conhece a tua história, a minha, o nosso contexto, nós estamos inseridos, ele pega e diz assim: olha, deixa eu te dar uma ideia aqui. Laodiceia, tu tem um problema espiritual, que eu vou ilustrar com o que tu conhece aqui. Tu sabe Colossos? Tem água fria lá, é boa para a saúde. Tu sabe Hierápolis? Tem água quente, é boa para a saúde. Mas as tuas águas, Laodiceia, não são boas. Assim também é você. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque você não tem servido o seu papel de igreja, ou palavra de se ouvir de Jesus. Jesus estava olhando para aquela igreja assim: você não tem cumprido o seu papel como igreja. Ah, meu Deus, Deus tenha misericórdia de nós, irmão, de sermos apenas um centro religioso sem efeito, que provoca náuseas no nosso Deus. Nós não queremos isso. Jesus diz: olha, quem dera você fosse fria ou fosse quente, mas tu és morto, eu vou vomitar-te-ei. Que palavra dura para uma igreja ouvir. Mas não fica aí. Laodiceia também era um centro bancário muito especial, corria muito dinheiro na cidade, passava muito dinheiro por ali. Ela processava boa parte do ouro da Ásia. E agora Jesus também usa essa expressão e diz assim: você está orgulhosa do seu ouro, né? Você está se sentindo rica, né? É o que diz o verso 17. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Olha o que essa igreja estava dizendo: eu estou bem, nós temos conquistado tudo, está maravilhoso. Mas Jesus repreende ela e diz assim: paga o preço. Tu está orgulhosa, mas eu aconselho que tu não se orgulhe do teu ouro, mas que compre de mim ouro refinado. Ele estava dizendo assim, que você precisa pagar o preço, Laodiceia. Muitos de nós, irmãos, precisamos entender que uma vida santa, ela necessita que um preço seja pago. Você sabia disso? Você já experimentou comprar um carro? Mas se você já tiver ido numa experiência dessa, você vai perceber que quando você chega na concessionária, ele te apresenta o carro de entrada, geralmente o básico do básico, não é, irmão Jânio? E aí o irmão Jânio, que já comprou alguns carros, vai saber, à medida que você acrescenta itens, o que que acontece, irmão? Fica mais? Não é isso? Ou seja, para você ter mais acessórios, você precisa pagar mais. Deixa eu aplicar isso na vida do cristão. Você quer uma vida básica? Tem. Dá para ser um cristão básico. Mas você quer acessórios espirituais na tua vida? Existe um preço a ser pago, irmão. Existe um preço a ser pago, irmão. Não tem como falar de fervor espiritual, ser cheio da presença de Deus, se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não está na presença de Jesus, irmão. Não dá para viver uma vida natural e querer experimentar o sobrenatural, irmão Kennedy. Não dá, irmão, não dá. Para ir, vir, voltar, levar uma vida natural e lembrar de Jesus no final de semana. Ei, igreja, acorda. Compra ouro de Jesus, Ele tem para vender. Ele tem os melhores dons, Ele tem as melhores capacitações espirituais para a igreja de Cristo estar fortalecida, viva e vibrante. Não podemos viver uma vida medíocre achando que estamos bem.
dizendo como Laodiceia: estou rico, já estou bom, já estou salvo, já tenho o meu nome escrito no livro da vida. Jesus quer nos usar para a sua obra, quer fazer da sua igreja próspera. Compre, pague o preço, tem o preço, Jesus está dando, ele diz: pague o preço, eu tenho para você. Louvado seja o nome de Jesus. Não fica só assim, ele ainda fala sobre roupas brancas no verso 18: vestes brancas para que te vista e a tua nudez não apareça. Laodiceia também era muito especial, era um polo têxtil, fabricava uma lã muito especial. Só que Jesus disse assim: olha, está vendo essa tua lã? Está vendo isso que tu produz? Não serve. Compra de mim vestes brancas para que não seja manifesta a tua nudez. Compra de mim vestes espirituais. Se vista da minha presença, se revista dos meus dons, se revista daquilo que é sobrenatural de Deus. Somos desafiados para isso. Mas Jesus ainda insiste no versículo 18 ainda: unge os teus olhos com colírio para que possas ver. Jesus conhecia a história daquele lugar. Lá era um importante centro de tratamento de visão. Eles tinham um pó que praticamente recuperava a visão daqueles que estavam com enfermidades. Mas Jesus pega e diz assim: está vendo uma coisa? Deixa eu te dizer algo. Esse teu pó não tem tirado, não tem libertado a tua visão. Mas, se você comprar de mim um colírio especial, eu vou abrir os teus olhos para que tu possas ver. Ah, meu irmão, compre o colírio a fim de que nós possamos ver. Irmãos, quantos de nós estamos precisando ter um pingozinho no olho do colírio espiritual, para que a gente pare de ver com os olhos carnais e comece a enxergar com fé, com esperança, crendo na majestosa, poderosa mão do Senhor. Nós precisamos desse colírio espiritual. Mas sabe o que é bom? Que você saiba nesta noite, é que o dono do ouro está aqui, que pode te vender o ouro. O dono do colírio especial está aqui. O dono das vestes especiais está aqui. Aquele que tem todos os equipamentos para equipar a tua vida espiritual está aqui, pronto para te dar tudo isso. Apenas você precisa bradar e dizer: eu quero Jesus, eu não quero viver essa vida miserável, essa vida distante. Eu me arrependo e me lanço aos teus pés. Aleluia. Não há, irmãos, como ser amigo do Evangelho, como ser apenas um frequentador natural. Porque se envolver no reino de Deus envolve entrega, envolve dar-se completamente para o reino dos céus, envolve em ser penetrado pela presença do Senhor. Não dá para viver de qualquer maneira uma vez que você abraça o Evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho precisa nos afetar, estar presente no nosso dia a dia, ocupar os nossos lábios, ocupar a nossa visão. Aonde nós colocamos os nossos olhos precisam ser ungidos com o colírio de Jesus. Aonde nós colocamos as nossas mãos precisam estar revestido com o poder de Jesus. Aquilo que nós lançamos sobre o nosso corpo precisa ser revestido pelo poder de Jesus, porque nós não somos de nós mesmos, nós representamos uma igreja viva, vibrante. Nós declaramos com a nossa vida, irmãos, que nós temos um dono, que nós pertencemos a Jesus. Aonde nós andamos, o mundo deve olhar para nós e dizer assim: aí vai um crente. Louvado seja o nome de Jesus. Para tal, irmãos, nós precisamos ter cheiro de crente, jeito de crente, pensamento de crente, e estar cheio de Jesus. Eu não estou falando de religiosidade, não. Eu estou falando, você já conversou com alguém que transborda Jesus? Você fala e vê que ali na vida dele tem Jesus? Pois é, nós precisamos ser desse jeito. De algum modo, quando nós abrirmos a nossa boca, alguém que conversa conosco, que está agoniado, perturbado, diz: rapaz, foi tão bom falar contigo. Eu senti uma paz tão grande. Tem um negócio diferente. Aí você diz: é porque eu estou banhado com o óleo do Espírito Santo. Eu comprei de Jesus, Ele me capacitou. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, aleluia. Aquela igreja não tinha nenhuma denúncia de heresia. Era uma igreja que a gente poderia dizer era uma igreja ortodoxa. Aquela igreja não tinha nenhum problema com imoralidade sexual. Era uma igreja moral, muito boa. Aquela igreja não tinha nenhuma palavra de perseguição, a sociedade gostava dela.
tinha paz nas suas fronteiras, ninguém dizia nada com aquela igreja. Aquela igreja não tinha sinal de pobre, todo mundo lá era rico, tem de vida. Você quer ser sincero, que eu seja sincero com você? Muitos de nós gostaríamos de congregar em Laodiceia. Pô, a igreja dessa é uma bênção, irmão. Gente. Mas sabe qual foi a acusação para ela? Falta fervor espiritual. Eram crentes que só frequentavam reunião. Não se ouvia um glória a Deus, não se ouvia um aleluia. Faltava aquele cheiro de vida que só o Evangelho traz. Aquele pisar no sobrenatural que só o Evangelho traz. Faltava fervor. Faltava poder de Deus no meio dos seus crentes. Eram apenas frequentadores. Não ardia coração de missão lá, irmão Jânio. Não havia, estavam conformados com suas vidas. Ele não olhava para o necessitado e percebia que ele precisa de Jesus. Eles não se moviam neste sentido. Irmãos, nós precisamos entender que não é possível caminhar uma vida cristã deixando a vida me levar, indo e voltando da igreja, evangelizando, pregando aqui e acolá. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a ter fervor espiritual. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos desejar a presença de Jesus. Nós devemos sair incomodados de um culto, irmão Jânio, no dia que nós não usar um lenço, como a gente era pentecostal, e somos, mas levava para a igreja o seu lencinho e sabia que ia chorar. A irmã Rosa vai lembrar disso. Ia já com seu lencinho, porque sabia que ia chorar na presença de Jesus. Mas a igreja parece que prosperou, enriqueceu, e já não tem tempo para chorar na presença de Jesus. Nós precisamos orar para que Deus inflame a sua igreja, para que nós voltemos para a Bíblia, para que nós nos desfrutamos, nos deleitemos na presença do Deus da Escritura. Nós precisamos chegar, irmãos, na nossa comunidade de fé e não pensar em outra coisa, a não ser dobrar o seu joelho e orar, até sentir a presença de Deus, até falar em mistério, já levantar do banco falando em mistério. Porque é isso que abastece a vida do cristão, irmãos. Nós precisamos do clamor de Abacuque, onde ele diz no verso 3, do capítulo 3, aviva, ó Senhor, a tua obra e a faz conhecida no meio dos anos. Em outra versão ele diz, desperta o teu povo. Foi disso que nós falamos no início do ano, naquele congresso abençoado, que nós não podemos restringir a atuação do Espírito Santo a 3 dias de congresso. Essa atuação precisa perpassar a nossa vida cristã, a nossa semana, o nosso dia a dia. Conselhos para nós. Jesus se apresenta como mercador. Temos que pagar um preço. Ele diz, compre de mim ouro. A solução para a falta de fervor espiritual não é correr atrás da última novidade do mercado gospel, mas é se voltar para Jesus. É buscar a sua presença. É orar até sentir a sua presença. É buscar a sua face. É se voltar para a presença de Jesus. Segundo, Jesus faz uma declaração e uma ordem. Verso 19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não dá, irmãos, para a gente caminhar como igreja, se não entregarmos o nosso coração, a nossa vida inteiramente a Jesus. Não dá para viver com pecado de estimação, irmão. Não dá para viver como se fosse crente no domingo e no resto da semana como se fosse pior do que um ímpio. Não dá para levar 2 vidas. Se você está carregando 2 máscaras, destrua essa segunda máscara em nome de Jesus e se apresente como crente verdadeiro. Não dá para ter 2 formas de agir, no trabalho e na igreja, na escola e na igreja, no ambiente que ninguém está vendo e na igreja. Os seus negócios precisam ser limpos. Jesus está dizendo, sê pois zeloso e te arrepende. Eu quero não é só o teu cartão de membro e a tua frequência no domingo, eu quero a tua vida como inteiro. Nós somos salvos para o deleite de Deus e precisamos viver esse fervor, irmão.
3, verso 20, Jesus dá o primeiro passo. Sabe que tudo isso, muitas vezes nós nos afastamos, nós vivemos da nossa própria maneira, mas ainda assim é Jesus que caminha na nossa direção. Ele declara e diz assim: eis que eu estou à porta e... Sabe para quem é que a gente usa esse texto? Para o pecador que está lá fora. Só que esse texto é pregado para quem? É para a igreja. O Jesus da Escritura, o Jesus que é o nosso Senhor, está dizendo para mim e para você individualmente nesta noite: eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua vida, eu só sei de uma coisa, a palavra de Deus diz que Ele está à porta da tua vida agora, está batendo. Escute aí pela fé a batida de Jesus dizendo assim: deixa eu entrar, filho. Escuta a batida aí de Jesus dizendo assim: deixa eu entrar, filho. Deixa eu entrar, filho. Dá lugar para mim, filho. Escuta a batida aí, esse coração duro que já não chora, dá lugar aí, crente. Esse coração que já não sente a presença de Deus, Jesus está batendo, diz assim: dá lugar aí, filho, eu estou à porta. Sou eu, filho. Essa batida aí, filho, é Jesus dizendo: eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz, eu virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta desse coração endurecido aí, e dizendo: eu quero um concerto contigo, eu quero revisar as tuas obras, eu quero caminhar de novo com fervor espiritual. Dá lugar para mim, aleluia. Churicanta lá, manás. Dá lugar aí, crente. Dá lugar para a visitação do Espírito Santo de Deus. Ele quer ceiar contigo. Esse ceiar é uma comunhão de mesa. Você nunca vai entender isso, porque aqui a ideia é de um judeu. O judeu não se assentava na mesa com qualquer um. Se assentar na mesa é comunhão, irmão Jane. Jesus está dizendo assim: olha, eu estou à porta e bato. Eu quero ceiar, eu quero tomar um café contigo, eu quero estabelecer uma relação de proximidade, eu quero ser teu amigo, eu quero entrar na tua história, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero estabelecer uma troca de amor eterno contigo. Eu estou à porta e bato, te dando oportunidade de se acertar comigo. Eu sou Deus de novas oportunidades, aleluia. Ele está à porta, Ele está batendo, está dizendo: se você permitir que este relacionamento seja estabelecido, tu vai desfrutar da minha promessa. A promessa não é uma promessa qualquer, irmão Jane. É uma promessa que ele diz assim: olha o verso 21. Ao que vencer. Sabe como é quem vence? Quando estabelece comunhão com Jesus. Quando abre a porta e diz: ceia, Jesus. Pega esse coração velho aqui, ó. Entra nessa casa miserável. Tá ruim, Jesus. Tá complicado aqui o negócio. Não tem uma encanação prestando, Jesus. Esse coração aqui não tem um lugar claro, Jesus. Está cheio de imoralidade, está cheio daquilo que distancia da tua presença, está fragilizado, está sem esperança, está sem fé. Jesus, mas é tudo que eu tenho. Entra nessa casa e conserta. Aí Jesus diz assim: pode deixar comigo. O especialista em reforma chegou. Eu vou botar tudo no lugar. Se precisa de encanamento novo, pode deixar comigo. Se é a rede elétrica, eu vou mudar. Esse coração vai voltar a bater no ritmo dos céus, aleluia. E aí ele diz: ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, estou assentado no trono com meu Pai. Ele pode fazer promessas, sabe por quê? Porque ele venceu. Sabe por que ele pode fazer promessas? Porque a sua promessa foi vitória na cruz. Ao vencedor, ele vai deixar que nos sentemos com ele. E agora, aqueles que desfrutaram da comunidade da mesa, da comunhão da mesa, vão agora aparecer na publicidade do trono. Aquele que desfrutou da cumplicidade da mesa vai passar pela exaltação pública, não somente de chegar aos céus, é de sentar com Jesus, com Ele, no trono, para todos verem, dizendo: olha, está vendo esse aqui? Se relacionou comigo e venceu.
Esse aqui estabeleceu um relacionamento de comunhão comigo ainda na terra. E sabe qual é o destino dele? Vitória, vitória e vitória. É vencedor, está no trono comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ainda assim, o versículo encerra no 22, dizendo: ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Depois de eu ter narrado tudo isso aqui para você, você poderia dizer assim: mas que Jesus maravilhoso. Com certeza a igreja de Laodiceia escutou a voz do Senhor e abraçou esta verdade. Infelizmente, irmãos, hoje, se você for no lugar que estava aquela igreja, você encontrará apenas ruínas. Porque Jesus continua alertando o seu povo, a sua igreja. Mas nós, insistentemente, às vezes temos fechado os nossos ouvidos. Porque ele diz: aquele que tem ouvido, ouça. Ele não vai te obrigar. O diabo vai chegar e vai meter os 2 pés na tua porta, vai entrar, vai saquear a tua vida. Jesus bate, espera você abrir. Se você não abrir, ele pacientemente está ali. Mas chegará um dia, e se você não estabelecer essa comunhão e esse relacionamento com ele, a história da tua vida será apenas tristeza. Aquela igreja não ouviu a voz do Espírito Santo, mas nós aqui podemos usar o exemplo dela, sermos alertados para esta verdade e entendermos. Não deixarmos a nossa comunidade, a nossa igreja, perder o fervor espiritual. Sermos abastecidos com esta verdade. Precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós não fomos salvos, ou melhor, nós fomos salvos para o deleite de Deus. Mas se vivermos sem fervor, tudo que nós vamos provocar é náuseas em Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Seja desafiado a ceiar com Jesus nesta noite. Não saia para a sua casa do mesmo modo que você chegou, mas creia nesta palavra. Nós agora